Vasco 2, Palmeiras 1. Eu confesso que eu não vi muito bem o jogo, vi o comecinho ali, aí depois começou o São Paulo, né? Aí eu mudei as atenções. Mas 2-1 pro Vasco, né? De virada, Flaco Lopes abriu o placar, aí depois o Vasco virou com o Thiago Mendes. E no finalzinho ali, já na reta final, com o Cuiabano, né? Que ainda é reserva, mas eu acho que ele tem potencial para ser titular desse time do Vasco. Talvez não na lateral, né? Mas como um meia mais avançado. Na lateral sim, porque o Piton tá o Piton mal. Não tá bem, mas acho que o Piton ainda tem... O primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele e saiu xingado, vaiado pela torcida, tanto que já no intervalo o Renato faz a substituição. Mas eu acho que ele ainda tem uma moralzinha ali, vamos ver se o... Aí o que a gente falou do Piton. Acabou a moral dele. Sem moral nenhuma. Acabou já, ontem já era. O Vascaíno tá irritado. Cuiabano vai ser o novo titular da posição. O próprio Tietê, viu, que ele colocou como titular ontem. Não, também foi vaiado pelos torcedores também, pediram pro Renato tirar. Ele não volta vai mais, e tira no segundo tempo também. Então, fala assim, cara, comente esse jogo aí, porque eu vi isso lá. A gente separou o mapa de calor que você pediu, tá, do Arias. O mapa de calor do Arias indica o que boa parte da comissão técnica do Palmeiras trata em termos de pensamento para os jogadores que estão à disposição. Primeiro, eles precisam cumprir funções táticas excessivas e esquecem de fazer as suas reais funções individuais, que se tivesse a liberdade para taticamente serem executadas, a equipe teria um viés muito mais leve e muito mais criativo. É um time engessado em diversas questões. Ontem, por exemplo, tá? Foram 5 mudanças. Até agora não está explicado o porquê. Bom, isso aí é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aqui só pra ele não pisa sabe, na área. Ali a setinha indicando que ali é a defesa, né? E o Arias que é um atacante, né? Então, o Arias que é um atacante não pisou na área. Não. Ali é o ataque. Aqui tá indo pra seta pra ataque. Não, ele jogou pela direita. Sim, pela direita. Então, tá certo. Então ele chegou mais no ataque. Não, ele ficou ali, ele ficou no chamado, o que eu brinco. Ele fica bastante na defesa ali. Ele não incomodou nenhum momento o ataque adversário. A posição que ele ficou ali é o que eu brinco, que é o chamado mata-burro. É que é o seguinte, né, gente? Ele ficou nem lá nem cá. O Kelvin tava tomando um baile do Andrés Gomes. Então, quem ficou responsável por ajudar o Kelvin ali a segurar as subidas do Andrés Gomes foi o Arias. Que é uma loucura. Pela incapacidade do lateral direito. O ponta direita do Palmeiras estava marcando o ponta esquerda do Vasco. Tanto que aquele fica bastante aqui no campo de defesa. Isso é uma loucura. Bastante. Lateral direito. Ele tava em cima do Andrés Gomes. E aí gasta o cara, né? E aí, quando ele passa pro lado esquerdo do campo no segundo tempo, onde ele tá? Na defesa também. Pô, isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Isso é uma completa insanidade. E aí você tem que chegar e ouvir na coletiva o João Martins, que é o que eu falo, que é o retrato do pensamento de como que o Palmeiras tem tratado as coisas. O Palmeiras não é um time transparente para assumir seus erros. Ontem era um dia para falar, foi uma merda. Jogamos nada. Primeiro tempo nota 5 no máximo, que achou um gol com o Flaco Lopes, que é o único que não se pode falar nada. Flaco Lopes está sendo aquilo que se espera dele. Eu não quero que atacante, camisa 9, o cara dê pedalada, faça cambalhota. O atacante, camisa 9, tem que fazer gol. Como? Não importa. De qualquer forma, tem que fazer gol. Da pequena área, de fora da área, do meio campo, de cabeça, de escanteio. O atacante tem que fazer gol. O Dario falava isso, né? Não, eu não aprendi a jogar futebol porque eu tava perdendo meu tempo fazendo gol. Exatamente. Eu brinco. Eu lembro de um jogador que era escorraçado, tá gente criticando, não é escorraçado mesmo. O Filipe Inzaghi, né? O Filipe Inzaghi foi o jogador mais decisivo que teve na história do Milan. O cara decidiu todas as finais, todos os jogos grandes, porque o cara fazia gol. Atacante, quando ele é habilidoso, é um plus. O atacante, em primeiro lugar, tem que ser artilheiro. E o Flaco Lopes está sendo isso pro Palmeiras, que é o que eu cobrava dele. Ponto. Então dele eu não vou falar nada. Eu tenho que falar do resto. Primeiro, da montagem da equipe ontem, horrorosa. Segundo, que a urgência, a necessidade, o desespero que está para ter um camisa 5, ele já é muito fora da curva, há pelo menos 3 anos que se fala disso, está cada vez mais evidente. Mas você trouxe a informação aqui do Fabinho, né? Bom, o Borim, que é o diretor institucional do Palmeiras, que é um dos pares da Leila Pereira, braço direito, falou que o Palmeiras tem negociação muito bem encaminhada com o Fabinho pro meio do ano. Vamos aguardar para ver se concretiza, porque tem que concretizar. O Palmeiras precisa de um 5. Eu não esperava nem o meio do ano. Eu ia agora no Botafogo, eu dava 5 jogadores para tentar pegar o Danilo. O Danilo seria para ontem. Seria para ontem. O Botafogo aí numa crise, etc e tal. Não tem a questão da janela?
até o dia 27, Ainda aqui pode, dentro do Brasil pode. internamente. Até porque o Botafogo, Facinca, tem essa predisposição de fazer troca que ele queria fazer com o São Paulo, né? Ele tava negociando. Exatamente. Né? Então, assim, eu penso diferente. Quem que você acha que o Botafogo ia querer do Palmeiras? Eu não sei, mas de verdade, Alex, eles são pagos pra isso. Mas que tem jogadores do elenco do Palmeiras a ofertar mais grana e outra coisa, você tem. Por exemplo, qual é a função do Emiliano Martinez, que custou 7 milhões de euros ao Palmeiras? Que não entra em campo. Ontem, precisando de um camisa 5 para corrigir, o Palmeiras tinha 3 no banco. Emiliano Martinez, que custou 7 milhões de euros, não pisou em campo. O Luiz Pacheco e o Larson, os 2 garotos que o Abel falou que não precisava comprar um 5 no começo do ano, porque ele ia desenvolver os 2 jogadores. Os 3 no banco e o time tomando taca no Vasco, entre a defesa e o meio campo. A culpa é minha? Ou a culpa é de quem tá vendo isso? Aliás, o Palmeiras ontem... Ou não está vendo isso. Exatamente. O Palmeiras ontem tinha em campo 41 milhões de euros em bagres. Porque eles têm nome e sobrenome. Ontem em campo, bagres que custaram ao todo ao Palmeiras 41 milhões de euros. Kelvin, Jefité, Giai, Sousa e ainda você tem o Emiliano Martinez que estava no banco de reservas. Tá? Então ontem à disposição o Palmeiras tinha 41 milhões em bagres. Em bagres, tá? Que não resolvem nada. Aí você põe a somatória do Felipe Anderson, que é o água de salsicha dos maiores, e você põe a somatória do Luigi, que é uma aberração você ver esse garoto jogar futebol com a camisa do Palmeiras. Então ontem, o time em campo tem uma prova de que o Campeonato Paulista foi bacana, foi maravilhoso, tinha que ganhar, conquistou, é importante, legal. Mas ele não esconde falhas que nós vimos também ao longo do Campeonato Paulista e que são as mesmas que ontem ficaram evidentes no jogo do Vasco. Mas que todo mundo fica cego com a taça e esquece de analisar a real condição. E eu concordo com o Facinca. Isso não é terra arrasada, Alex, isso Não, é pontual, é constatação pontual de melhora. E uma coisa, porque a gente aí começa a dar uma opinião criticando alguma situação e tem um monte de torcedor mala que vem principalmente nas redes sociais xingando a gente, coisa que eu não ligo, não tô nem aí, podem me xingar à vontade, mas assim, eu digo pela situação, porque, acabou de ganhar, chegou o amendoim de novo, corneteiro, só reclama. Gente, primeiro que a nossa função aqui, pra quem não sabe, é comentar. Nós somos comentaristas, analistas, a gente trabalha com isso. A partir desse ponto, nós somos obrigados a analisar. Então, se a gente é obrigado a analisar, como é que eu vou analisar o jogo do Vasco? Falando que o Palmeiras foi campeão paulista, é isso? Palmeiras e Vasco, 2-1 Vasco. O que aconteceu no jogo? O que aconteceu no jogo não interessa. O Palmeiras foi campeão paulista, tá tudo certo. Não é essa a nossa função. A nossa função é mostrar para as pessoas o que a gente viu do jogo, as impressões da partida, de cada jogador, sistema tático, arbitragem, tudo faz parte de uma análise de um jogo de futebol. E como a gente está falando agora do Palmeiras, é tudo isso que o Facincani falou. E eu vou mais além. O Facincani falou da necessidade de um camisa 5. Que eu esqueci de falar. E também existe a necessidade de um zagueiro. A gente sabe disso. Ontem, por exemplo, tinha Fux e Gustavo Gomes. Quem que era o reserva na zaga? Tinha? Tinha. O Benedetti não tá na Libertadores Sub-20? Pois é. Eu não sei quem que é Libertadores. Não tinha. Não tinha zagueiro ontem. Não. Então tá faltando zagueiro até de quantidade, não é nem de qualidade. Pra compor o banco ali, né? Só rapidinho, olha lá, gente, onde tava o Arias. Ó, ele tá dentro da área, quando o cara bate, ele tá lá dando pulinho. Vai dar Por exemplo, qual é a função do Benedetti? Lá atrás. Assim, o cara sobe, aí ele tem que ser emprestado pro Sub-20. Ou ele subiu ou não subiu, eu não sei. Pra disputar uma porcaria de Libertadores Sub-20, e aí, cara? A função da base não é ser campeão da Libertadores Sub-20. Mas subiu o profissional, tem que descer mais. Subiu, tá subido. Bota outros pra jogar na base. E aí, pra fechar, tá? Precisa de um 5? Precisa. Precisa de um zagueiro? Precisa. Porém, na minha opinião, respeito a opinião de cada um de vocês aqui, é mais do que urgente o Palmeiras contratar pelo menos, mais 2 laterais. Pelo menos, mais 2 laterais. Um para cada lado de preferência. Sim. Tá? É proibitivo pro Palmeiras ter jogadores do nível de Kelvin, Giai e Jefté
vestindo a camisa de um time profissional na época em que a gente vive. Se fosse naquela época da fila, ou na época que não tinha dinheiro pra nada, nem pra pagar a conta de luz, aí você releva, porque, pô, não tem dinheiro pra nada, foi o que deu. Eu lembro de uma entrevista do Felipão em 2012, eu queria camarão, mas trazem só o que traz. Vamos com o Mazinho, vamos com não sei o que, o Mazinho antigo lá, sim. O bom, não. O carequinha. O Mazinho... O Messi Black. O Mazinho. Entendi, Basílio. Então, se fosse naquela época, o Palmeiras não tinha dinheiro pra nada, na gestão Tirone, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro mesmo. E o Felipão, coitado, ele sofreu no Palmeiras naquela época. Tanto é que o time caiu no fim do ano. Ganhou a Copa do Brasil em 2012 como uma aberração. Agora, se fosse naquela época, a gente aceitava Fabinho Capixaba, Gilmar, Rovilson, Gerley, Misso, assim, laterais que eram Rovilson. Não, era um drama pro palmeirense ver aqueles caras como laterais do Palmeiras. E hoje, na era mais vitoriosa da história do clube, a gente vê laterais do mesmo nível daqueles. É impossível você ver um jogo com Kelvin, com Jefté ou com Giai e você ficar satisfeito como torcedor. É um desrespeito à história do Palmeiras. E não é que já jogaram um jogo mal, outro mais ou menos. Aquele lá ele foi bem, mas depois foi mal de... Não, é todo jogo, tudo errado. Todos os jogos eles jogam mal. Todos os jogos eles não acertam nada. Nada. Cara, assim, é impossível aguentar ver o Palmeiras com laterais tão ruins. São bagres, na acepção da palavra. Bota os três numa bacia, dá de presente pro Ibis, e o Ibis vai dar de presente pro Mar, porque não serve. Não serve. Não serve, E então. eu quero... E outra coisa. E quando eles estiverem lá, o Abel, a diretoria se acomodam e vai... Não, tá bom. Aí, porque se você tem bagres no elenco, uma hora ou outra eles são obrigados a jogar. E quando você só tem bagre numa determinada posição, é sempre o bagre que vai jogar. Sim. Então você tinha que mandar tudo pro Mar, porque aí não vai ter nenhum pra jogar. Se eu emagreço 10 quilos aqui e bato na porta lá, posso fazer um teste de lateral? Porque não tem. Só se foi isso, cara. Tá muito claro, vendo ontem, não só a escalação, quem entrou. O Palmeiras não tem elenco, ele tem um time. Você olha pro banco de reserva do Palmeiras, tudo bem. Do meio de campo pra trás, falta 5, falta. Falta mais um zagueiro, falta. Falta lateral, falta. Aí você olha pro banco de reservas. Olha pro banco do Palmeiras. Tá? Então, assim, quando você fala, sai o... Ontem jogou o Jefté. Jesus Cristo. Ele é o reserva do Palmeiras, do Piquerez? Não pode ser. Não pode ser. Tá? Aí você tem... E custou caro. Então, o Kelvin não veio de graça. Então, aí o Kelvin é o titular do Palmeiras, que já é a nota... Porque ontem, gente, o time do Vasco é ruim. A torcida do Vasco estava vaiando o time. No intervalo? O Palmeiras, quando fez o gol, do momento do gol do Flaco até o intervalo, a torcida do Vasco vaiou o time. É mentira? Não. É verdade. Vaiou o time. Vaiou. Tá certo? Só que você acha o quê? Qualquer time, quando o adversário está sendo vaiado na sua casa, você vai lá para matar o jogo. Claro. Você quer matar o jogo. Aí começa. O seu Felipe Anderson... É o que eu falo pra você. Tocando bola de lado, assim, ó, de 3 dedos, olhando pra cá, como se fosse o Ronaldinho Gaúcho. Ele tem água de salsicha no sangue, eu já falei. Ele acha que é o água Ronaldinho de Gaúcho. salsicha. Tá? Esse é um cara que tem que ser usado como moeda de troca. Porque ele pode servir para outro clube. Pro Palmeiras, não mais. Chega, o custo-benefício dele pro Palmeiras é ridículo. Ridículo. Assim, você quer me falar, você topa trocar o Andreas Pereira pelo Danilo? Eu falo, assina onde? Desculpa. Nós estamos esperando o André há 2 anos, tá certo? Ontem, na hora que o Vasco empatou o jogo... O André ontem tava numa displicência absurda. Ele deu pelo menos 3 contra-ataques. Só ontem. Entregou de novo. Então, só 3 contra-ataques. E eu falei desde quando ele foi contratado. O que vocês viram no Andrés Pereira na carreira dele pra tratar com aí vai ter o Arias, você tá assim, tá mal no meio de campo, tá? O André não tá bem... O Marlon, outra vez, é o cara que tenta fazer tudo, marcar, correr, fazer o diabo 4, dando dura em lateral, porque deu uma dura no Jefté, e com razão, falando pro Jefté, amigo, você é o Jefté, você não é o Roberto Carlos. Ele quer sair jogando, perde a bola, enfim. Aí você olha pro Arias, que é um cara que podia ali fazer a diferença, e o cara tá encostado. Tá tendo que segurar as calças do Kelvin que tava caindo no campo. Só que quando chega a coletiva, eu também vou fazer uma crítica à imprensa aqui. Tá? Porque tá faltando a imprensa. Questionar. Como é que chama o assessor do. Não, João Martins. João Martins. O João Martins é o Abel Ferreira sem grife. Ele vai pra coletiva tentando passar os 20 minutos enrolando trouxa. E falando groselha. Enrolando trouxa.
Aí ele vai falar de gramado, porque aí quando ele fala da gramado, você tem a coletiva dele? Tem. Então vamos lá. Quer ouvir? Vamos Claro. ouvir. Vamos ouvir pro Loeblin descascar então o João Martins. Tem aí já? É no batata Depom? que ele falou, é. Então põe aí já. Televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. E é assim que temos que estar. No segundo tempo a equipa tentou, se nós tivéssemos uma varinha mágica, porque no primeiro tempo não houve, tal como disse, sinais que a equipa ia quebrar tanto. Se tivéssemos uma varinha mágica tínhamos feito as substituições ao intervalo, 2 ou 3 para pôr mais energia, que foi isso que faltou. E se repararmos as primeiras 4 ou 5 bolas do segundo tempo, foi mesmo por falta de lucidez, e a parte física influenciou. Tá aí, Lelê, o Renato falando, né? Renato deu uma aula de lucidez. Pé no chão, É ele porque falou quem assim. fala o que quer, ouve o que não Não, quer. o time vai brigar, tá aí, nós enfrentamos, o time vai brigar pelo título do campeão brasileiro, ponto. Aí alguém vai falar, mas e o seu, não vai? Quer dizer, o cara tem um pé no chão que o time dele tá aí correndo. Mas tem que pra ser uma ponta sobreviver, devagarzinho, calma. sobreviver e tal. E deixou bem claro. Agora, o Batatal também é engraçado. Não, mas alguém isso, né? perguntou pro João Martins sobre o jogo? Não, nada. É isso que eu tô falando. o problema é esse. Por que seu time joga 4-2-4 com o meio campo aberto, espaçado, sem marcação, sem compactação, Não. sem organização ofensiva, com os seus 2 pontas marcando o lateral? Ninguém pergunta isso. Mas como é que ele comeu a coletiva? Que ele tem um tempo de coletiva. Falando Que do além de gramado. tudo, Pô, cara. além de tudo, ele deu armas, ele deu um banquete pra um monte de ignorante funcional jornalístico aparecer ontem, em cima do Palmeiras. Ele deu um banquete. Os caras reclamam tanto. Ontem ele convidou os caras, a ignorância jornalística, a entrar na casa do Palmeiras, deitar no sofá, abrir a geladeira, fazer xixi de porta aberta e etc, etc. Tudo isso. Eu Com a acho- deselegância de falar. Cara, o campo do Vasco, o gramado do Vasco ontem, não teve nenhum tipo de intercorrência. Inclusive na chuva, ontem tava chovendo ontem, não teve nenhum momento de bola parando. O do Carindé tava bem pior. Muito pior. Muito pior. Nossa A Senhora. bola ontem rolou. O problema do Palmeiras ontem foi a bola, não foi o campo. Foi a bola, meu. O problema do Palmeiras ontem foi que a bola foi redonda. Porque as suas mudanças ontem foram deprimentes ontem. Você tirar o Flaco Lopes, que era o único lustro que decidiu o jogo, pra colocar o Luigi, Não, o Luigi não você dá. tem que ficar de castigo 1 ano sem trabalhar, meu camarada. Ninguém pode hoje substituir o Flaco Lopes pelo Luigi no Eles jogo. querem vender o Luigi, querem botar o cara pra jogar, você não Pô, mas percebeu? não existe trouxa no mundo Eu que sei. vai ver o Luigi em campo e vai querer pagar mais do que o Luigi. Eu sei disso. Vocês estão malucos. Não, mas o que daria como justificativa tirar o Flaco Lopes é a questão física. Ele jogou inteiro contra o Novo Horizontino Campo e ontem foi pesado. Você titular. tira o Flaco, então O vamos problema é corrigir o meio. O problema é o banco Claro. e quem você põe. Mas ontem era o seguinte, eu precisava corrigir o meio, eu precisava corrigir a porra da lateral direita, que tava uma... Tava mesmo. quase, né? Vocês entenderam. Enfim, ali, tá? Tava aberto. Você precisa, num jogo como esse, trazer 2 caras de composição. Eu vou subir o Andréas e o Marlon pra ver se eles conseguem, já que... Por quê? Outro dia, inclusive, até ele deu a explicação e ninguém foi a fundo, o Abel Ferreira. O meu problema do meu time que tá espaçado é porque o Marlon e o Andrés estão subindo pra fazer... Porra, se você tá subindo o Marlon e o Andrés ao mesmo tempo pra fazer uma marcação-pressão, como é que você não tem o primeiro volante no time? É o mínimo. Pô, todo mundo aqui joga bola. Ninguém precisa estudar na UEFA pra entender que se você sobe 2 volantes ao mesmo tempo, você vai matar a defesa e o lateral, cacete. Porra, cara. E aí você coloca um primeiro volante ali pra dar um combate, um cara que vai fazer a cobertura no lateral esquerdo, lateral direito, por onde a bola for sair, por onde o adversário vai te atacar. Ou então você coloca 2 caras, 2 moleques pra fazer a composição. Agora, é muito fácil pro Abel Ferreira, até eu sou técnico assim. Eu quero um jogador pronto de seleção. Aí eu jogo a camisa e vocês resolvem lá. O técnico Abel Ferreira tem que trabalhar soluções. E soluções, já que ele entende que o uruguaio que ele pediu é um bagre dos maiores, que é esse Emiliano Martins, que é horroroso também. Então o que ele falou no começo do ano? Se não chegar a camisa 5, eu tenho o Lárcio e o Luiz Pacheco. Cadê os 2? Cadê os 2? Que não jogam. E que é necessário que entre em campo. Desenvolva o atleta, Abel. Você é pago pra isso. A base é paga para formá-los.
Subiu ao profissional, você é pago para aperfeiçoá-los ao ritmo profissional. E o que você faz? Você escolhe os garotos. Numa eventual necessidade que o Palmeiras tem agora de tê-los em campo. Bota os dois juntos, sobe o Andréas, faz um bloco de 4 no meio campo, dois armadores, 2 volantes, protege o lateral, não mate, não sabote os seus melhores jogadores decisivos de pontas, com o Arias, o Alan, esses atletas, para ficarem secretários de laterais bagres com B maiúsculo, como o Alex Miller aqui muito bem. Vocês estão sabotando. O mapa de calor do John Arias é revoltante. O cara custou 25 milhões para ser lateral direito. Então dá a camisa 2 pra ele, não dá 11. Porque nos meus tempos de moleque, pra mim o camisa 11 ficava perto do gol fazendo gol. E o camisa 2 ficava do lado ali da região da defesa. Por quê? Porque um era lateral e o outro era a ponta esquerda. O ponta esquerda ataca, dribla, faz gol, dá passe, joga ali na frente. Eu tô errado, quando você montava um time de botão, quando você pegava o camisa 2, colocava onde? Aqui na lateral direita, você fica aqui perto do escanteio. Aí o camisa 11 no botão, botava perto da área, ó, esse cara aqui. Porra, meu! Isso é básico, você não precisa estudar futebol pra entender que isso é beabá. Beabá. Todo mundo entende isso. O campo daquele, quantos chutes o Arias, que Nenhum. chuta bem, Nenhum. deu pro gol? Mas não vai dar, mas ele tá jogando onde? Lateral? Ué, No não, primeiro gol ele tá ali na risca da grande área, porque o Kelvin tomou a bola nas costas e ele veio pra tentar compor. Agora um cara daquele não é pra estar compondo. Sim. Não é não? Estão transformando o Arias em um Romero. Isso, mal. Agora o Romero, ele mesmo falava, não, eu sou grossinho, todo dia lá faz o gol dele. Agora o Arias chegou, o Arias é popstar. O Romero tinha mais liberdade no Corinthians que o Arias. Eu só acho que essa forçação que tá com o Luigi, e aí eu tô com o Facencani 100%, não dá. O Luigi não é o cara que quiseram vender pra mídia, vender pro torcedor que era, tá? O É que o Luigi, ele ganhou projeção por conta daquele episódio de racismo. Né? Sim. Porque assim, ele sempre Pô, mas foi... aí você protege o menino, você faz o Moricone, Sim, você não dá isso. pôr em campo. Isso. É que Uma ele... coisa é uma coisa, outra E coisa não é vai outra. querer vender por 25 milhões de euros por causa disso. Porque se não fosse isso, eu acho que ele nem jogaria hoje. Não, assim, eu acho que ele sobe, quando ele sobe, dentro do Palmeiras havia uma expectativa muito grande, vocês sabem disso, em relação a ele, tá? Só que base é base e profissional. Nós temos aqui inúmeros exemplos de jogadores que arrebentavam na base e quando chegaram no profissional, sumiram. E não foram poucos, em todos os clubes. Então, assim, quando veio o papo de vender o Luigi, começou a falar no começo do ano Palmeiras, o próximo é Luigi, o próximo é Luigi, alguém viajou na batatinha que ele é o cara de 20 milhões de euros. Mas nem a seleção de Nárnia vai pagar 20 milhões de euros do Luigi, entendeu? Só que o que eu ouvi, falei aqui no programa, é que, mas precisa escalar o menino porque tem que mostrar... Vai dormir. É isso, vão dormir para falar o mínimo, né? Porque Porra, eu pensei em outra coisa, entendeu? Porque não tem cabimento. Só que, por que se você fez isso, ou faz isso com o Luigi, é o que o Facincani falou, por que você não faz com o Larson? Exato. Cacete, se eu isso. quero escalar o Luigi, Que é porque eu muito quero melhor. mostrar o Luigi... Que tem muito mais potencial de evolução. Deixa eu ler um negócio aqui Leia. rapidinho. John Arias. Chutes 0, assistência 0. Chute ao gol fora, sem ser na direção do gol, mas qualquer chute 0. Aí, contribuições defensivas 7. Então, Desarmes 6. Cortes 1. Recuperação de bola 8. Dá a camisa 2 pra ele, achamos o lateral. Pronto. Caraca, malandro. Achamos o lateral pra Esse- ele. Pronto. Você pediu, contratamos o lateral direito. Bota aí. John Arias, Esse defensor aqui é bom, hein? John Arias é o novo reforço da lateral Mas do não Palmeiras. podemos negar Chegou que o Cafu. o Arias como lateral tá melhor que o Kelvin. mas é Você bizarro. vê o nível que tá o Palmeiras. Não, mas Se é você bizarro. colocar a raquete de frescobol com a camisa 2 do Palmeiras, ela atrapalha mais o Vasco. Pelo menos os caras vão bater na raquete e cair. Mas é bizarro. Você contrata um cara, Cara, é revoltante. que foi É considerado revoltante. a maior contratação da janela e bota o cara pra jogar da Só direita. vergonha. A primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei, por que o Arias jogou ontem lateral direito? Não foi porque É ótimo, o jogo primeiro Ah, tempo é louco. e segundo tempo. Aí quem caiu pela esquerda no primeiro tempo foi o Piton, que tá meia boca, tá, mas ele fazia meio campo voltando pra dar. Por quê? Tava na cara que os caras estavam sentindo que o Kelvin não tava segurando o reggae ali. O Andrés E aí, então, Gomes. O Kelvin, se passar aqui um carrinho de bebê com a tartaruga empurrando, o Kelvin não segura, amigo. Entendeu? Agora, não é porque o Kelvin não está dando certo, tá? Que tem o Giai, que é a outra, como diz o Alex, você não sabe quem é pior dos dois, mas você não pode pegar um cara que nem o Arias, com a qualidade que tem, e botar o cara pra jogar ali, gente. Claro que não. Você tá de brincadeira.